paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, queridos ouvintes, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta uma vez mais é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Eu quero convidar a todos meus queridos irmãos e ouvintes para mais um estudo da Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Oremos ao Senhor, querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Pai de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Nos colocamos, meu Senhor, em Tua santa presença. Eu quero agradecer, ó Pai, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede, meu Pai, de aprender da Tua palavra. Meu Deus, juntos vamos estar meditando a Tua santa palavra, ó Pai. Ó Deus querido e santo, que o Senhor venha, meu Pai, tocar os nossos corações, que nossas vidas venham ser transformadas pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu santo nome. Meu Pai querido, meu Pai amado, é a Tua palavra que nos liberta. Meu Deus querido, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela quem direciona a nossa vida, meu Pai, para a salvação, para a vida eterna. Ah, Deus querido e santo, assim, meu Pai, eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor, aleluia, lá no livro de Efésios, capítulo 5 e verso 9. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Ou então, glórias a Deus, em outras versões, a Almeida corrigida, glórias a Deus, a fiel está assim: porque, glórias a Deus, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Aleluia. Paulo aqui, meus queridos irmãos, ele afirma neste texto sagrado, glórias a Deus, que o fruto do Espírito, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade são três grandes virtudes que devemos, glórias a Deus, cultivar. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, Ele é luz. E estas três virtudes, elas são encontradas em abundância. Louvado seja Deus no próprio Deus. Os cristãos, aleluia, refletem a luz de Deus em suas vidas e praticam a bondade, a justiça e a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui no verso 8 de Efésios 5 diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Louvado seja Deus. Então a primeira virtude, glórias a Deus, da luz, do fruto do Espírito, glórias a Deus aqui, a qual está falando, louvado seja Deus, é a bondade. Glórias a Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 4, está escrito que viu Deus que a luz era boa. A luz sendo boa, louvado seja Deus, nós como cristãos, somos luz. Aleluia. Devemos também ser bondosos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Zacarias capítulo 7, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: assim falara o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Louvado seja Deus. E em Provérbios capítulo 21, verso 21, vai dizer que o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia.
Em Romanos, meus queridos irmãos, queridos ouvintes, capítulo 15, verso 14, glórias a Deus, diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então, primeiro nós temos que estar cheios de bondades. Louvado seja Deus, exercer misericórdia para com o nosso próximo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome santo do nosso Pai. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ler também, aleluia, a palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Lá no livro, louvado seja o nome santo do Senhor, de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Aleluia, louvado seja Deus. Gálatas capítulo 6, verso 9. Diz assim: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E no verso 10 em diante ainda diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glórias a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela deixa claro, né, para cada um de nós, aleluia, louvado seja Deus, né, sobre o fruto do Espírito, ou fruto da luz. Louvado seja Deus, que resumindo, né, está composto, né, glórias a Deus, em toda bondade, justiça e verdade. Louvado seja Deus, aleluia. O versículo a qual nós lemos em Efésios 5:9, né, falando que consiste, né, louvado seja Deus, esse fruto, aleluia, glórias a Deus. Nós vemos, aleluia, glórias a Deus, que Paulo, ele está falando, glórias a Deus, que agora nós devemos agir de acordo com a condição, glórias a Deus, de seguidor de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E quando nós, né, como seguidor do Senhor Jesus, né, fazemos a sua vontade, agimos desta forma, glórias a Deus, nós estaremos agradando a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Nós vemos que assim como um fruto comum, né, ele é composto, louvado seja Deus, por casca, né, polpa, semente, glórias a Deus, o fruto, né, da luz, o fruto do Espírito, ele naquele conjunto, ele é formado pela bondade, justiça e verdade. Louvado seja Deus. Isso quer dizer que um fruto, para ser considerado do Espírito, ele precisa ser bom, ele precisa ser justo, ele precisa ser verdadeiro. Aleluia, glórias a Deus. Hoje, louvado seja Deus, nós vamos estar, aleluia, mais uma vez, né, dando essa continuidade, louvado seja o nome santo do Senhor, né, dessas três composições do fruto da luz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. No livro de Crônicas, louvado seja o nome santo do Senhor, vai falar, aleluia, no 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20. Vamos ler,
aleluia, glórias a Deus, capítulo 31, 2 Crônicas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Oh, maravilha do Senhor. Vai falar acerca, glórias a Deus, aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 31 e verso 20. Vai dizer assim: E assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor Deus. Então nós vemos, aleluia, glórias a Deus, né? Que, aleluia, para ser, aleluia, um rei, aleluia, era necessário fazer o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor para ser aprovado ali, para reinar. Louvado seja Deus, o seu povo. Então nós vemos, louvado seja o nome santo do Senhor, o quanto é necessário, o quanto é importante um servo do Senhor, um cristão, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, ele buscar, aleluia, ser uma pessoa bondosa, aleluia, justa e verdadeira. Louvado seja Deus. Então a pessoa, aleluia, ética, que age, né, corretamente. Louvado seja Deus, sem praticar injustiça, sem praticar maldade, sem praticar, aleluia, mentira, falsidade. Aleluia, glórias a Deus. E nós vemos em Lucas, aleluia, o quanto é importante beneficiar o próximo. Vamos ler Lucas capítulo 10. Aleluia, convido os irmãos para abrir, aleluia, buscar na palavra do Senhor. Lucas capítulo 10 e verso 30, que vai dizer assim: do verso 10 até o 37, glórias a Deus. Do Lucas capítulo 10, do verso 30 até o 37, diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Somente até aqui, meus irmãos, nós vemos nesta passagem, louvado seja o nome santo do Senhor, a qual vai falar sobre o bom samaritano, né? Nós vemos, aleluia, no decorrer dessa passagem, que havia um homem, louvado seja Deus, que estava ferido, que estava machucado e precisava de ajuda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aleluia, glórias a Deus, ele ali havia sido espancado, glórias a Deus, pelas mãos de salteadores e quase já estava morto, como diz a palavra do Senhor, que estava meio morto. Louvado seja Deus. E ali passou, aleluia, por ele, sacerdote, passou levita, louvado seja o nome santo do Senhor, e viraram as costas para aquele homem ferido. Mas, aleluia, o samaritano, nós sabemos, aleluia, pela palavra de Deus, né, que os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Louvado seja Deus, sempre houve uma briga, né, uma guerra entre eles, louvado seja Deus. Então, aleluia, eles não se davam bem, aleluia, eles não comiam na mesma mesa, eles não se assentavam, aleluia, eles não cultuavam ao Senhor ali juntos, louvado seja Deus. Mas esse samaritano, ele agiu
de íntima compaixão, ele exerceu misericórdia, ele teve a bondade em seu coração de estar ajudando aquele homem que estava ferido. Louvado seja Deus. Então aqui é uma passagem tremendamente, louvado seja Deus, que vem falar ao nosso coração. Nós vemos nos dias atuais, aleluia, que tem sido cada vez mais raro, né, os atos de bondade. Quase todo mundo tem sempre, louvado seja Deus, uma segunda intenção escondida. Louvado seja Deus, camuflada, aleluia, numa boa ação. Muitas das vezes vemos pessoas que vão, aleluia, prestar, aleluia, uma ajuda, mas já com interesse próprio. Louvado seja Deus por trás daquela falsa ajuda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a bondade verdadeira, a bondade do cristão, aleluia, glórias a Deus, ela vem, aleluia, diretamente do coração de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E essa, aleluia, bondade, né, glórias a Deus, que vem do coração de Deus, vai nos impulsionar, glórias a Deus, para cumprir a vontade do Senhor. Vamos ler em Filipenses capítulo 2 e verso 13, que diz assim, louvado seja Deus. Dá um tempo os irmãos procurar. Filipenses capítulo 2 e verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Tá vendo, meus irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. Deus de maravilha, Deus de poder e glória. Eu quero estar lendo com os irmãos também. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 23, verso 3 e 4, vai dizer assim: Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aleluia, glórias a Deus, né? Essa é a segunda virtude, glórias a Deus, da luz, que é a justiça, né? A justiça, ela sempre vai aparecer associada à luz nas Escrituras. Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 37, verso 6, está escrito assim: farás sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Em Isaías capítulo 58, verso 8 está escrito: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Louvado seja Deus. Em Malaquias capítulo 4, verso 2, vai dizer: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aleluia. Então, aleluia, temos que temer ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Praticar, aleluia, a verdade, a justiça, a bondade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas somente, aleluia, pratica, aleluia, esses frutos, né, da luz, aleluia, esse fruto do Espírito, que é resumindo, né, dessas três virtudes, somente quem teme ao Senhor e obedece realmente a tua palavra. Em Filipenses capítulo 1, verso 11, vai dizer, aleluia, que devemos ser cheios de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, é em nome do Senhor Jesus Cristo, é pela graça do Senhor Jesus Cristo, aleluia, tudo é para a honra e a glória do Senhor, aleluia. Agora nós vamos estar, aleluia, falando um pouquinho também, né, sobre a terceira e última virtude da luz. Louvado seja Deus, que é a verdade.
Louvado seja o nome santo do Senhor. A verdade e a luz andam juntas também. Em João capítulo 3, verso 21, o próprio Senhor Jesus disse: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia. Convido os irmãos também para lerem comigo Efésios 4, capítulo 4 e versículo 24, diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, aleluia, nós estamos fazendo a vontade de Deus, aleluia, nós temos que nos revistar do novo homem, né? Louvado seja Deus, morrer realmente para o velho homem e nascer, aleluia, glórias a Deus, para estar, aleluia, fazendo, né, a vontade de Deus, nosso Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. No livro de Salmos, capítulo 37, louvado seja Deus, e verso 3 está escrito: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então nós temos que, além de confiar no Senhor, de temer a Deus, nós temos que fazer sempre o bem. Aleluia, glórias a Deus. Tem um ditado que diz assim: fazei o bem sem olhar a quem. É isso que nós devemos fazer o bem. Não importa se é para o nosso inimigo, se é para aquela pessoa que, né, está sempre se levantando contra nós. Louvado seja Deus, não importa, nós temos que estar sempre praticando o bem. E assim habitaremos na terra, né? Louvado seja Deus, e nos alimentando da verdade. Sempre a verdade, ela tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia, deixamos, quando morremos para o mundo e nascemos para Cristo, nós deixamos, louvado seja Deus, a mentira, né, a falsidade, o engano, né, para praticar a verdade. Louvado seja Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo, ele afirma que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Aleluia. E para encerrar, em Efésios capítulo 4, 25, Paulo ainda diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, meus irmãos, né, para finalizar este pequeno estudo, louvado seja Deus, sobre as descomposições do fruto do Espírito, ou fruto da luz, louvado seja Deus, a bondade, a justiça e a verdade, né, são essas virtudes que integram o fruto da luz e também do Espírito. O desejo de Deus sempre será que sejamos sempre bondosos, justos e verdadeiros. Que venhamos ficar com esta palavra, este pequeno estudo. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele venha continuar, né, falando em cada coração, aleluia, nos despertando para cada dia cultivar, aleluia, louvado seja Deus, sermos sempre, né, verdadeiros, justos, louvado seja Deus, e bondosos, né, louvado seja Deus enquanto estivermos aqui nesta terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco em mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. Quem vos despede é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Fiquem todos na santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus Cristo.